Olá pessoal, bom dia, bom início de tarde para todos vocês. Sejam bem-vindos ao evento Preparação da Independência, um evento que vai trazer para a gente 3 aulas gratuitas, onde eu vou contar vários segredos do método Cristális, o meu método de leitura energética e terapia quântica. Enquanto eu vou esperando quem chegar no ao vivo chegar aqui comigo, se você está assistindo essa gravação, você adianta um pouquinho para você já pegar o conteúdo e não perde. Eu te garanto que esse conteúdo vai ser fantástico. Então, enquanto eu vou esperando vocês chegarem aqui, não se esqueçam de ir compartilhando essa live, avisando para as pessoas que a gente está ao vivo e que não é uma live comum, é um evento para nos preparar para a nossa independência e eu vou falar sobre isso já nessa primeira aula, ok? Então, enquanto vocês vão chegando, se vocês quiserem, me digam de onde vocês estão falando, se for a primeira vez. Cada um de vocês manda esse ao vivo agora para um amigo, uma amiga, e assim a gente pode trazer mais gente para compartilhar, para desfrutar com a gente desse conteúdo incrível que vão ser esses 3 dias de aula. Então, sejam bem-vindos. Eu já vi a Miriam, a Vânia, a Maria, a Marta, a Grace. Sejam super bem-vindos e bem-vindas a essa nossa série Preparando a Independência, e eu vou já começar a falar sobre isso, ok? Vamos nos preparando para essa série e eu quero dizer para vocês que, já antecipando qualquer dúvida, essas 3 aulas vão ficar disponíveis para serem assistidas até domingo. Eu não vou fazer nenhuma preocupação, deixa ou não deixa, essas 3 aulas vão ficar disponíveis até domingo, mas a participação ao vivo dá a vocês a possibilidade de receberem um teste realizado por mim, uma demonstração do método Cristális realizado por mim. Então, não percam, não saiam do ao vivo, que o ao vivo é totalmente diferente. Mas, depois que terminar, mandem para todos os amigos, porque vai ficar disponível até domingo essa série de 3 aulas, ok? Então, vamos começar, pessoal. Sejam bem-vindos. Esse é um evento que eu dei o nome de Preparando a Independência. Por quê? Quem me acompanha um pouquinho aqui na rede social, há mais ou menos uma semana vem lendo os meus posts, as minhas divulgações sobre um dos meus grandes trabalhos, na verdade, o meu maior trabalho, que é o método Cristális. O que eu quero começar a falar com vocês, e até eu vou compartilhar um pouquinho algumas telas com vocês. Então a gente tem aqui, primeiro, aqui o nosso evento, Preparando a Independência. Coloquei o slide errado, esse é o da aula 3, tudo ao vivo é assim, esse então é o certo da aula 1. Quero também comentar nessa aula que eu ia fazer essa transmissão aqui no Instagram e também no aplicativo Zoom, mas eu recebi várias mensagens de pessoas que não sabem assistir pelo Zoom e isso seria uma confusão, né? Até agora eu tô com pessoas me perguntando como entra no Instagram para assistir a aula, e como eu estou aqui na minha sala de trabalho sozinha, eu não consigo nem responder a essas pessoas que não estão conseguindo entrar aqui no ao vivo, tá? Vai ser os 3 dias no Instagram, vai ficar gravado, eu vou mandar o link para que vocês possam ver no replay. Então, esse evento, Preparando a Independência, ele tem todo um sentido, toda uma parte, eu diria, esotérica, no sentido de que algumas explicações são importantes. Eu comecei a trabalhar com terapias energéticas em 2008, mas estudo as terapias energéticas há muito tempo. E
Esse é o primeiro conceito muito importante que eu quero trazer para vocês. O que são as terapias energéticas? Como é que esse conhecimento chega para nós e o que ele pode dizer para nós? Então vocês têm aí o que eu considero as terapias energéticas. Para mim, terapias energéticas são todas aquelas técnicas que nos ajudam no nosso poder de autorregulação. Porque nós temos um poder de autorregulação e nós podemos aplicar energias, manipular energias, atualizar energias no nosso campo para restaurar o fluxo eletromagnético do nosso sistema físico, mental, emocional e energético. Então, terapia energética é qualquer técnica que nos ajuda nos nossos poderes de autorregulação. Aproveitei e respondi aqui para as pessoas que estão perdidas, ok? Então, eu estudo as terapias energéticas desde... tem pelo menos 20 anos. E uma das coisas mais importantes para mim é esse conceito que estou mostrando para vocês agora, o conceito da saúde e da doença. A nossa saúde é regida pela nossa vontade de viver, pelo nosso ritmo da vida e pela influência que o meio e a natureza fazem na nossa vida. Isso significa que saúde é estar em perfeita conexão com o meu sistema respiratório, o meu sistema nervoso e cardiovascular e também com todo o meu sistema metabólico. Quando eu me concentrei nesse tema saúde e doença, eu percebi que muitas vezes nós não conseguimos ter clareza sobre isso e trazer isso para a nossa vida. E dessa maneira, as coisas acabam saindo do equilíbrio. Em algum momento, pessoal, vocês podem ver um slide aparecendo aí e ter um erro. Eu tinha preparado toda essa apresentação para levar para vocês pelo Zoom, mas eu preferi hoje acatar quem tinha dificuldade com o Zoom, mas eu vou hoje ainda enviar um link para a aula de amanhã pelo Zoom, que vai ter uma facilidade aqui pelos slides. Bom, eu não sei ainda isso, tá? Acompanhem aí no final do dia, eu vou dizer para vocês se a aula vai ser no Zoom ou se a aula vai ser aqui mesmo no Instagram. Como eu tenho que manipular a imagem na hora, se eu errar, vocês relevem aí, ok? Então vamos lá. Quando eu comecei na minha trajetória de terapias energéticas, no meu estudo, eu fui percebendo que o nosso campo energético, ele reflete e revela tudo que existe em nós. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas carências, nossas raivas, nossas ansiedades, nossas preocupações. E muitas dessas informações ficam retidas no nosso campo, ficam congeladas. E aí eu comecei a pegar tudo aquilo que eu estudava e fazer uma lista de tudo que eu considerava muito importante no meu campo energético e que me ajudaria no meu processo de independência. Independência física, fortalecendo o meu corpo. Independência emocional, equilibrando o meu coração. Independência mental, harmonizando os meus pensamentos. E a partir daí, independência profissional, financeira, nos meus relacionamentos, na minha vida diária. Por quê? Porque a partir do momento que a minha saúde está equilibrada, corpo, mente e emoção, saúde física, mental e emocional, eu tenho mais facilidade para me tornar independente em todas as áreas da minha vida. E assim surgiu o método Cristális. O método Cristális é um método
de análise energética, começou dessa maneira, que vai me ajudar a avaliar pelo menos 7 passos da minha existência. E a gente começa no método Cristais olhando quem somos nós. E o quem somos nós é muito revelado para nós através do conhecimento dos chakras, que são os nossos principais centros de energia, que recebem as informações, processam as informações e distribuem as informações no nosso sistema. Então, quem somos nós? Depois, a gente vai avaliar também, e aqui eu estou dizendo para vocês que eu fiz uma lista de coisas que eu considerava importante dentro da minha pesquisa. Depois que a gente pensa nos chakras, a gente vai pensar também qual é o nível de maturidade de cada um desses centros energéticos, porque a gente aprende que cada um dos chakras demora 7 anos para amadurecer. Então, quando a gente ouve dizer a crise dos 50 anos, a crise dos 50 anos está muito relacionada ao nosso processo de amadurecimento integral. Quando a gente completa os 50 anos, todos os nossos chakras, esses centros de energias tão vitais, estão funcionando a pleno vapor. Isso é uma coisa também importante para a gente avaliar. Uma outra coisa que eu coloquei no meu projeto foi a cor da aura da personalidade, que é a maneira como nós nos apresentamos. A nossa aura, ela reflete como nós estamos fisicamente, emocionalmente e mentalmente. E quando a gente soma essas 3 energias, a gente se mostra de uma determinada maneira. Então, é como você está se mostrando no dia de hoje. Dentro dessa minha pesquisa, depois que eu trabalhei esse aspecto, vi a necessidade desse aspecto, eu pensei também que nós precisávamos observar todas as energias que nós trazemos do passado, energias, pensamentos, emoções, crenças, pontos de vista, julgamentos, fatores que fazem com que a gente viva uma vida independente ou viva uma vida aprisionada. As emoções que nós trazemos do passado, as memórias, as lembranças, elas ficam registradas na nossa coluna vertebral. Isso não significa que a gente venha a ter alguma doença física. A coluna vertebral é o nosso DNA energético. E dentro da minha pesquisa, olhar sob a forma da metafísica, que é aquilo que está oculto, aquilo que é mais emocional, me mostra que emoções eu trouxe do passado para transformar. Para transformar também, eu coloquei o item Yin e Yang, que é a maneira como nós nos comportamos. Qual é a sua energia dominante e qual é a sua maneira de se colocar no mundo? Você é mais sol, você é mais lua, você é mais dia, você é mais noite. E isso vai fazendo uma grande diferença na nossa vida, nas nossas escolhas. Tô lembrando aqui, quem está chegando agora, que essa apresentação que eu estou fazendo para vocês nesse momento é uma apresentação baseada nos meus estudos, baseado em todos os estudos de ciências holísticas, esotéricas, medicina chinesa, que eu realizei até o ano de 2013, eu percebi que havia uma série de itens que fariam diferença na minha vida se eu os compreendesse. E é dessa forma que eu estou apresentando para vocês. Então eu já falei dos chakras, da maturidade dos chakras, da cor da aura, dos aspectos da coluna vertebral, o Yin e o Yang, e agora um outro item que eu considero vital, a análise dos 5 elementos. É um trabalho baseado no conceito dos 5 elementos da medicina chinesa, e esses 5 elementos, eles trazem junto com eles emoções, sentimentos que abrem espaço para nós
identificarmos os nossos traumas, os nossos padrões negativos e transformarmos. Esses 5 elementos normalmente nos ajudam a perceber como nós somos vistos pelas outras pessoas. Então, quando eu me mostro pela cor da minha aura, eu posso ser percebida de uma maneira diferente por todos que estão à minha volta através da análise dos 5 elementos. Vamos a mais um item. Lembrando, só estou falando de uma relação por escrito. Eu fui escrevendo esses itens que eu achava fundamentais para a minha pesquisa. Cheguei então aos cristais. Trabalho com cristaloterapia há muitos anos e uso a cristaloterapia de uma forma metafísica. O que esse cristal diz a meu respeito? Qual é o cristal que eu preciso? E aqui dentro da minha lista de trabalho, os cristais representam quais são as emoções que eu tenho hoje, qual é a emoção que eu estou vivendo, quais são as emoções que eu preciso e que podem me ajudar no meu processo de independência física, mental, emocional ou energética. E, somando a isso, a minha independência nos relacionamentos, na profissão, na minha casa, no meu trabalho, na minha parte financeira. Todas essas informações nos levam a um processo de autoconhecimento que permite que a gente crie novas possibilidades e assim crie mais independência na nossa vida. Depois disso, a gente eu entro num estudo que é um pouco mais quântico, que está totalmente baseado na física quântica, que é o conceito das dimensões energéticas, que eu chamo de minha zona de conforto. Como o meu espírito está em relação à matéria, eu vivo mais no plano material ou eu vivo mais no plano espiritual? Também, dentro dessa minha lista de itens importantes de análise, gosto de analisar o sistema de corpos, que é o meu nível de consciência. Como é que eu estou pensando sobre esta questão na minha vida? Analiso então a minha personalidade. Eu vivo mais para a minha essência ou vivo mais para os aspectos da minha personalidade? É o conceito do tálamo e do hipotálamo. Mas, mesmo que tudo na minha vida esteja em equilíbrio, se o meu entorno físico, mental, emocional ou energético não estiver equilibrado, eu posso me desequilibrar com bastante facilidade. Esses são apenas alguns itens que fazem parte do meu trabalho. Eu quis trazer esses itens para vocês para lembrar que eu comecei os meus estudos como terapeuta muito antes de exercer a profissão de terapeuta. Então, estudar as ciências holísticas esotéricas, a medicina chinesa, a física quântica, é um processo que tem 20 anos na minha vida. E num determinado momento, já atuando como terapeuta, eu percebi que de todos aqueles conceitos que eu havia aprendido, alguns conceitos me ajudavam a ter um raio-x do ser. Um raio-x de mim, um raio-x da minha família, um raio-x do meu cliente. E eu comecei então a listar esses itens que eu considerava muito importantes. Mostrei para vocês aqui nessas pequenas imagens, nesse compartilhamento, mas vou fazer uma leiturinha rápida agora. Se eu identifico quem eu sou, que é o conhecimento dos meus chakras, e percebo qual é o meu nível de maturidade dessas energias, identifico o que eu trouxe comigo para transformar e qual é a minha forma de me comportar, se eu identifico como eu me mostro para as pessoas e como as pessoas me veem, se eu identifico quais as emoções que me representam, qual é a zona de conforto que eu estou vivendo nesse momento, qual é o meu nível de consciência, se eu estou alinhada com quem eu sou ou com quem eu estou sendo,
e percebo tudo o que acontece à minha volta, eu tenho um raio-x de mim. Comecei então com esses itens por escrito numa ficha, fazendo uma avaliação dos meus clientes, ou com a radiestesia, usando o pêndulo, ou com o teste muscular, para fazer a leitura inicial desse campo. O que ocorre é que eu sou designer de formação, fui diretora de arte de empresa há muitos anos e eu nunca deixei essa minha aptidão de lado. E quero dizer para vocês, não deixe nenhuma aptidão sua de lado, porque ela sempre pode ser útil, ela sempre pode ser um dom seu, mesmo que você não saiba ainda como usar. Então, eu tinha uma lista com 10 itens que eu julgava muito interessantes e que para mim eram um raio-x de mim, do meu cliente, de uma casa, de um animalzinho, de uma empresa, do planeta inteiro. Porque nós somos seres únicos e vibracionais. Todos nós temos uma energia e essa energia é extremamente reveladora. Foi assim, então, que eu resolvi colocar todas essas informações num desenho. Porque como designer de formação, eu sou muito visual. E aí, ao invés de eu ter uma lista com esses itens escritos, eu resolvi criar um desenho. Esse desenho se chamou, então, o Método Cristális. Tá aqui. Essa é uma lâmina de apoio, é uma lâmina ilustrada de todo esse estudo que eu fiz, que me traz um diagnóstico do ser, o raio-x do ser. Aqui nós temos um desenho, uma ilustração com tudo o que eu disse para vocês. Eu tenho a representação dos chakras, da cor da aura, da coluna vertebral, do yin e do yang, dos 5 elementos, dos cristais, das dimensões energéticas, do sistema de corpos, do tálamo e do hipotálamo e do nosso entorno, que é revelado através dos gráficos radiônicos. Eu desenvolvi então esse material no final de 2013 e no ano de 2014 eu lancei essa minha forma de atender com esse nome, Método Cristális. Cristális se refere a tudo o que é cristalino e transparente. Esse nome Cristális me foi intuído e eu aceitei no meu trabalho. E quando isso aconteceu, eu imediatamente tive 2 problemas. As pessoas começaram a me procurar. Eu queria fazer o curso dos cristais, ou queria fazer o curso dos cristális, porque, claro, o método Cristális criou um grande nó em relação à cristaloterapia, que é uma técnica também que eu pratico com grande força. A segunda grande confusão que aconteceu é que, como o Cristális tem essa lâmina de apoio, o Cristális começou a ser chamado de mesa radiônica. E o Cristális não é uma mesa radiônica. Vou falar sobre esse conceito aqui. Radiônico é um desenho teleinfluente, ou seja, é uma energia de forma que é criada e desenvolvida para projetar, para emanar uma determinada vibração. Então, quando você tem um gráfico radiônico, ele passa o tempo todo emitindo aquela vibração. O método Cristális, essa lâmina, não emite nenhuma vibração. É apenas uma lâmina ilustrada. Dentro desta minha lâmina, esse símbolo aqui, que é um espiral branco, que tem como nome Cristális, esse espiral branco é o único desenho dentro desta lâmina que tem uma programação radiônica.
Então, o método Cristális, ele é um método de análise energética baseado nos conceitos da terapia energética, da medicina chinesa e da física quântica, que prevê inicialmente a leitura do campo energético de um ser. E somente isso. As ilustrações estão aqui para dar mais facilidade e mais clareza a todos nós, mas poderia apenas ser uma lista de trabalho. O que ocorre, sempre temos uma coisinha a mais. Vamos ver se eu consigo aqui identificar a imagem para compartilhar com vocês. Não é essa, vendo? Aqui eu às vezes confundo a imagem, então vamos lá. Aqui. O método Cristális, então, inicialmente é um método de diagnose energética que pode nos ajudar a encaminhar o ser, eu, você, o meu cliente, o seu cliente, para a terapia que é mais indicada para ele. Mas quando a gente tem essa percepção do nosso campo energético, a gente acaba percebendo o que está faltando, o que tem de mais, o que está no aspecto positivo ou no aspecto negativo. E por conta disso, veio para o método Cristális a terapia quântica. E dentro desse processo da terapia quântica, esta lâmina recebeu o Cristális com um procedimento radiônico. Então, nós começamos através da nossa análise, conseguimos quanticamente fazer as correções que são necessárias para o nosso campo. Que correções são essas e como funciona isso tudo? Nós não enviamos para o nosso cliente, eu não envio para mim uma energia que eu acho que preciso. Eu envio para mim a energia que o meu campo diz que eu preciso. Então, aqui no Cristális, no espiralzinho branco, é que nós vamos perceber o que o nosso campo está requerendo de nós. Aqui existe, então, uma programação radiônica. Através dessa programação, quando nós fazemos um atendimento, nós vamos identificar se precisamos trazer para o momento presente memórias semelhantes àquelas memórias que nós já vivemos, ou se precisamos remover do nosso campo energético todos os traumas, todos os momentos em que aquela energia, aquele sentimento, pensamento e emoção que a gente está vivendo hoje, todos os momentos em que aquele sentimento existiu e também era negativo. Por que tudo isso é possível? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui mais um pouquinho. Porque nós somos um conjunto de 3 mentes. A nossa mente consciente, que é a mente racional. A mente consciente diz: eu sou Márcia Barreto, esse é o meu evento Preparando a Independência, um evento anterior à formação do método Cristális. Esta é a aula 1, que está acontecendo no Instagram às 12 horas e 29 minutos. A minha consciência sabe isso, a minha mente racional sabe de tudo isso. Tem uma segunda mente, que é a mente emocional, que é o subconsciente, que acabou de me dizer, quando eu apresentei a minha mente consciente, o meu subconsciente acabou de dizer: para que está falando tudo isso? Eles já sabem. Quem está aqui assistindo essa aula é porque já sabe o que ia acontecer aqui. Por quê? Porque é a mente das emoções, é a mente da repetição, é aquela mente sabotadora que está sempre tentando tirar a gente do caminho da nossa independência. E existe uma terceira mente, que é a mente sábia, que é a supraconsciência. A supraconsciência, ela é capaz de
pegar um pouquinho daquilo que está sendo expressado pela razão e avaliar. Pegar o que está sendo expressado pela mente emocional, o subconsciente, e filtrar. Isso não serve, isso serve. E ela soma essas informações e nos eleva a um outro padrão energético, a um outro padrão mental, a um outro padrão emocional, a um outro padrão até espiritual. Todo o trabalho realizado dentro do método Cristális, ele segue essa informação. A minha mente consciente diz o quê? O meu subconsciente diz para quê? E a minha supraconsciência diz como. Se você está assistindo essa aula hoje de preparação para a independência, uma preparação para a nova formação do método Cristális, ou se você já é um terapeuta do método Cristális, eu vou te pedir para anotar isso, porque eu nunca disse dessa forma. A mente consciente diz o quê? A mente subconsciente diz para quê? E a mente supraconsciente diz como. Você que é meu aluno, depois manda para mim essa informação numa mensagem no WhatsApp, porque às vezes essas informações vêm para mim na hora da aula. Então, em cada item que a gente revela no Cristális, a gente vai ter o que, para quê e como. O que? Qual é o chakra que eu tenho em desequilíbrio? Para que saber isso? Qual a... Estou fazendo o exemplo dos chakras. Tive aqui uma queda. Qual o chakra em desequilíbrio? Para que saber isso? Quais são as funções, quais são as opções que saber isso vai me dar? E como transformar? Então, é assim. O que, para que e como. Terapeutas do método Cristális, guardem isso, porque isso é fabuloso, ok? Vamos um pouquinho então, pessoal, de um pouquinho de teoria que a gente precisa saber por que essas coisas são possíveis. Como é que é possível ler um campo energético? Seja com o pêndulo, seja com o teste muscular, seja com uma outra forma de leitura vibracional que você conheça. Como que a gente lê? A gente lê porque nós somos energia e nós vivemos em bioenergia. A bioenergia é a força original, é a força mais divina, é a força que não tem tempo nem hora. Nós podemos estar no auge da nossa felicidade ou no máximo da nossa tristeza, que nós somos bioenergia. E essa bioenergia promove o equilíbrio constante entre as forças que existem dentro de mim e as forças que existem fora de mim. Portanto, se eu tenho um dos meus chakras em desequilíbrio, quando eu faço esse trabalho, essa terapia quântica do método Cristális, o que, para que e como eu consigo equilibrar as forças dentro de mim e as forças fora de mim. Então, o conceito de bioenergia é muito importante. Um outro conceito muito importante, e eu tô trazendo para vocês, pessoal, e vocês podem printar essas telas, tá bem? Para guardar para vocês. O outro conceito muito importante é o conceito de magnetismo. Magnetismo é uma força. A força que atrai e a força que repele. Toda a nossa energia é carregada de partículas, como a gente aprendeu na escola, prótons, elétrons e nêutrons. E essas partículas, elas se deslocam, elas promovem a interação entre nós e o meio, entre nós e as pessoas.
O magnetismo é uma força que trabalha tanto no centro da Terra, o magnetismo propriamente dito, quanto no centro do universo, no centro do cósmico, do cosmos, através da energia elétrica. Então nós somos seres eletromagnéticos. O magnetismo no nosso corpo, ele pode ser revelado através do nosso coração. E o sistema elétrico através do nosso pensamento. Quando você está em equilíbrio com o seu coração e com o seu cérebro, você se torna um ser magnético. Como ser magnético, você atrai aquilo que você deseja ou que é bom para você e repele aquilo que não te serve mais. Então, conceitos importantes, bioenergia e magnetismo são a base desse trabalho. Um outro conceito muito importante é o conceito de, errei o slide, tenham um pouquinho de paciência, é o conceito de ressonância. A ressonância também é uma força, é um efeito que a gente produz quando a gente sofre uma ação e tem uma reação. Então a ressonância é uma manifestação da lei da ação e da reação. Se você fala comigo, bom dia, como vai você? Eu vou te responder, bom dia, estou bem, e você? Mas se você diz para mim, bom dia, tudo bem? Eu talvez te diga, bom dia, tudo bem, e você? Mudou a forma de me apresentar, mudou o meu magnetismo. Por quê? Porque eu estou em harmonia com aquilo que eu recebi. Estar em ressonância, então, é estar em harmonia entre o que eu emito e o que eu recebo. Entre o que eu emito e o outro recebe de mim. Entre o que o outro emite e o que eu recebo dele. Quando a gente leva esse conceito para o método Cristális, nós vamos colocar em ressonância a nossa compreensão. Eu tenho um problema, como é que esse problema se apresenta para mim? Como é que eu olho esse problema? E o que eu preciso fazer? Vamos voltar? O que é o problema? Para que serve o problema? E como eu vou criar uma nova ressonância em relação a ele? E por fim, depois da ressonância, eu quero trazer para vocês o conceito da metafísica. Porque a gente fala muito em metafísica, em terapias energéticas. A metafísica é um conceito que nos ajuda a ir além do que nós estamos vendo. A metafísica é um sistema, é uma força, é uma energia, é uma tese que nos ajuda a dar explicações energéticas para aquilo que naquele momento não tem explicação. Então alguém diz para você assim, eu não sou boa o bastante para ser terapeuta. Qual é a metafísica por trás disso? Uma baixa autoestima, uma crença que pode ter comprado de uma outra pessoa e não dela mesma, um julgamento sobre esta profissão e muitas outras coisas. Dessa maneira, pessoal, eu trouxe para vocês aqui um conteúdo que é um conteúdo iniciante para qualquer pessoa que tenha interesse de trabalhar com terapias energéticas. E qualquer uma, não somente o método Cristális. Por que as terapias energéticas funcionam? Porque todas as terapias têm como objetivo acessar o nosso poder de autorregulação e nós começarmos nos nossos processos de autocura. Eu, Márcia Barreto, deixo sempre muito clara nas minhas aulas que eu não curo ninguém. Eu trago ferramentas, eu trago experiências que ajudam as pessoas a se reconectarem com a sua essência e ativar os seus poderes de autorregulação. E é para mim
que dessa maneira que as coisas funcionam para mim. Quando a gente analisa o nosso campo energético, identifica todas as energias que compõem o nosso ser, a forma como as nossas energias se comportam de acordo com as energias externas, toda a influência que a energia externa tem sobre mim, eu começo a, então, conseguir acessar esse processo de autocura para fazer, então, a minha declaração de independência energética, como eu gosto de chamar. Se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu desejo, me torno capaz de realizar. Com isso, eu me sinto feliz, otimista e plena. Me torno capaz de comunicar para a vida e para as pessoas tudo isso que eu sou. Tenho clareza para ver a vida como ela é e chego ao momento de compreender tudo o que acontece na minha vida. Essa é a minha grande proposta dentro do método Cristális, que poderia ser um método com uma ficha de atendimento, sem nenhum desenho, mas eu não teria dessa maneira a forma quântica de trabalhar. Eu não teria o instrumento quântico necessário para fazer o como, as transformações. Na origem do método Cristális, ele era sim um método somente de leitura de campo energético, e através dessa informação eu me tornei capaz de identificar qual seria a melhor terapia para aquela pessoa, para mim, para o meu cliente, através da sua leitura de campo. Mas o método foi além. O método foi além de só a leitura para se tornar um método de terapia quântica. Dentro de uma programação, a única programação radiônica dentro desse método, através dessa programação, nós vamos identificar se o seu problema, ele existe, mas ele tem muitas qualidades positivas que nós vamos ativar no momento presente, ou se a sua questão tem tantas repetições que a gente tem que limpar da nossa linha do tempo, desde o nosso nascimento até agora. É isso que a gente faz num atendimento com o método Cristális. Agora eu vou fazer uma pequena demonstração com alguém que está aqui no ao vivo, ok? Então eu vou pedir que nesse momento vocês coloquem aí, eu quero, e eu vou puxar energeticamente alguém. Eu vou fazer uma demonstração do método e em todas as aulas, nessas 3 aulas vai ser assim. Hoje eu trouxe o escopo, o corpo do método Cristális. Amanhã eu vou falar um pouco sobre os chakras, vou falar um pouco sobre a cor da aura. Depois eu vou falar sobre a coluna vertebral, vou falar sobre os elementos e sobre os cristais em alguma ordem, né? Porque eu já quero trazer conteúdos para vocês que estão dentro do método e a forma de trabalhar eu vou demonstrar aqui com vocês, ok? Então vou colocando o eu quero aí e eu vou fazer nesse momento uma leitura energética sem fazer a terapia quântica, para que eu tenha tempo de fazer a leitura energética de alguém. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir escrevendo aí também, que eu vou tentar responder todas as dúvidas, tá? Então, tô passando aqui, eu vou fazer com o teste muscular. 5ª pessoa, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5ª pessoa é o Jorge. Jorge, eu vou fazer uma leitura energética do seu campo. Quero que você escreva para mim, permito, tá bem? E eu vou te dizer o que o seu campo energético está me dizendo. Mas, Márcia, você não precisa do nome da pessoa, do endereço, da data de nascimento.
nós estamos trabalhando com energia. Então eu tenho a energia de alguém que se chama Jorge, que está aqui na minha frente no digital e que diz para mim, eu quero e permito. E com o pêndulo, que é o meu objeto de pesquisa no método Cristális, eu vou fazer a leitura desse campo. Eu poderia fazer toda essa leitura com o teste muscular, mas ela se torna muito longa. Por isso, eu escolhi como instrumento do método Cristális o pêndulo, tá bem? Jorge, gostaria que você escrevesse para mim aí, eu permito, por favor, ok? E eu vou fazer essa leitura do campo do Jorge então, tá? Eu vou fazer aqui com a lâmina levantada para vocês poderem ver. Então eu estou fazendo a permissão para entrar no campo do Jorge, fazer a pesquisa. Vou identificar qual o chakra do Jorge que está em desequilíbrio. É o chakra frontal, pensamentos agitados, dúvidas, tudo no campo do mental. Qual a cor da aura? Uma aura de cor laranja. Eu vou explicar tudo isso, ok? Eu vou ler o campo inteirinho, vou dar as explicações. Estou testando a coluna vertebral. As vértebras indicadas estão na coluna, na parte torácica. Vamos ver qual é o elemento. Elemento terra. Qual é o cristal? É o cristal hematita. Qual é a dimensão energética? Sexta dimensão. Qual é o corpo? Qual é o nível de consciência? Terceiro corpo, terceiro nível de consciência. Como está o seu entorno? Número 5. O entorno energético ele é identificado pelos gráficos radiônicos. O gráfico radiônico número 5 é o gráfico da figura humana. Então, Jorge, eu vou revelar o que o seu campo me diz. Peço para que você fique muito atento para me dar o seu aval, ok? O que o campo do Jorge me diz hoje? E, pessoal, estou fazendo uma leitura rápida, um único item para cada frequência, tá? Então, para eu fazer essa análise completa, eu faria mais devagar, item por item, fazendo a terapia quântica em cada item, mas eu quero mostrar para vocês como funciona. Então, o que o campo do Jorge me revela? Um desequilíbrio no chakra frontal, ou seja, excesso de pensamentos, dúvidas, tudo muito no campo mental. A cor da aura, laranja. Laranja está muito relacionado à nossa vitalidade, à nossa força, aos nossos desejos, ok? A coluna vertebral, na parte torácica, fala muito das nossas contrariedades. O elemento terra fala das preocupações. O cristal hematita fala das responsabilidades. A sexta dimensão fala nas nossas emoções, na nossa zona de conforto muito emocional. O terceiro corpo também fala das nossas emoções e das nossas repetições. E o entorno energético, com o gráfico da figura humana, fala sobre a necessidade de se equilibrar consigo mesmo. Então, Jorge, excessos de pensamentos ou dúvidas. Cor da aura laranja, alegria, vitalidade, energia, expressão dos seus desejos. Coluna vertebral, as suas contrariedades. Talvez o seu campo mental, o seu chakra frontal esteja agitado porque algumas coisas estão te contrariando e você não consegue expressar o laranja da sua aura, os seus desejos. E aí você fica como preocupado, a manifestação do elemento terra. E se exige cada vez mais, exige que tenha cada vez mais responsabilidade, quer segurar o peso do mundo nas costas, que é a hematita. E você está numa dimensão que é muito emocional. Então, quando as suas emoções não estão em equilíbrio,
você não consegue ver a vida de uma forma tranquila, de uma forma plena. O sistema de corpos, no terceiro corpo, diz que tudo isso que eu acabei de te dizer vem se repetindo ao longo dos anos. Então, nesse momento, é preciso que você se reequilibre, que você se reencontre com você antes de qualquer coisa. Não adianta estar bem com o mundo inteiro à sua volta se você não estiver bem com você. Essa última frase parece que é para todo mundo, mas é a leitura do campo do Jorge. Vamos transformar isso no o que, para que e como. O que está acontecendo no campo do Jorge? Contrariedades, confusão mental, não expressão do desejo. Mas, ok, isso a gente já sabe. Para que saber isso? Para não ficar mais preocupado, para não assumir todas as responsabilidades do mundo, para não viver de forma emocional, para as coisas não se repetirem e você poder se equilibrar com você mesmo. Qual é o como? O como é o procedimento Cristális. Eu venho nesse momento, no centro do meu método, na única imagem radiônica que existe aqui e verifico qual é o procedimento Cristális que precisa ser feito aqui. E a indicação do procedimento é um desbloqueio, é uma limpeza. Ou seja, através da parte quântica desse método, eu vou quanticamente, energeticamente, desde o nascimento do Jorge até o momento presente, em todos os momentos em que ele esteve exatamente assim. Confuso, sem expressar os seus desejos, contrariado, preocupado, assumindo o peso do mundo nas costas, com seu emocional desequilibrado, com as coisas se repetindo e ele perdido dele mesmo. O que e o para quê? Dentro do procedimento quântico do método Cristális, nós vamos voltar na linha do tempo da vida do Jorge e limpar, desbloquear, remover todas essas memórias semelhantes ao momento presente que estão impedindo que o Jorge esteja conectado com a sua independência física, mental, emocional, energética, familiar, de relacionamentos, profissional e financeira. E todas as outras que vocês conseguirem lembrar nesse momento. Gostaria então, se o Jorge puder, se ele quer compartilhar com a gente aqui, se fez sentido para você, Jorge, não precisa concordar comigo, não é uma questão de concordar, é uma questão de sentir. Gostaria que, se você pudesse, que você me dissesse se fez sentido para você, ok? Quero lembrar, pessoal, que esse evento, Preparando a Independência, é um evento de 3 aulas. Hoje foi a primeira aula. Nós falamos aqui sobre os itens que eu considero relevantes na minha análise como terapeuta energética, os chakras, a cor da aura, a metafísica da coluna, o yin e o yang, a análise dos 5 elementos, dos cristais no seu aspecto metafísico, a dimensão energética, o sistema de corpos, a essência e a personalidade e o nosso entorno energético. Então eu trouxe um pouquinho de tudo isso. Eu trouxe os conceitos de bioenergia, de metafísica, de magnetismo, de ressonância, que são processos que acontecem durante uma sessão de terapia quântica com o método Cristális, que pode ser também somente uma sessão de leitura de campo. Eu, Márcia, trabalho sempre fazendo a leitura de campo. Então eu vou atender um cliente que vem para a apometria, eu faço a leitura de campo, para eu perceber quais são os pensamentos, sentimentos e emoções que estão ali naquele campo e que eu posso trabalhar na apometria. Se eu vou fazer uma sessão de barras, eu leio o campo pelo Cristális antes para compreender
compreender esses mesmos padrões. E, claro, eu tenho a total possibilidade de usar a ferramenta quântica do método, que por si só faz todo o trabalho que qualquer outra terapia faz. Porque, para mim, todas as terapias energéticas funcionam porque elas nos ajudam a despertar o nosso poder de autorregulação, entrar em coerência com o nosso cérebro e o nosso coração, para então percebermos o que nos acontece, para que nos acontece e como entender, como dissolver, como melhorar, como superar tudo isso, ok? Então, essas 3 aulas, elas são justamente para mostrar para vocês essa grande possibilidade, essa grande oportunidade que é o método Cristális. O método Cristális é, sem nenhuma dúvida, de todas as terapias que eu pratico, aquela terapia que abriu as portas do meu ser. Quando eu integrei todos esses conceitos na minha pesquisa, eu me descobri como ser energético que sou, que era, mas que não tinha consciência. O Cristális abriu para mim as portas da independência física, sendo eu uma pessoa extremamente saudável, sempre procurando compreender as energias do meu corpo, da minha emoção e do meu pensamento para cada vez ficar mais saudável. O Cristális me trouxe uma independência mental e emocional. Eu consigo manter o meu coração em harmonia com a minha mente, me torno cada dia mais uma pessoa mais criativa, com mais consciência. O Cristális representou para mim uma grande e enorme independência profissional, porque eu tive a oportunidade de apresentar o método Cristális num congresso internacional de medicina tradicional, complementar e quântica, quando a banca era toda de médicos e eu pude ouvir dos médicos, no dia que o médico olhar o seu paciente como você olha na sua análise, as pessoas vão ter mais saúde. E eu tive ainda mais uma independência enorme. No mesmo ano que eu lancei o método Cristális, eu fui para a Europa dar aula do Cristális. Então eu tenho terapeutas do Cristális em Portugal, na Espanha, na Suíça, no Canadá. Aqui no Brasil eu já tive mais de 30 turmas de 2014 para cá. E eu sempre escolho turmas com uma quantidade limitada de alunos para que eu possa ser a maior contribuição para cada uma dessas pessoas. E é por isso que eu estou aqui, facilitando para vocês essas 3 aulas. É claro que vai ter uma turma de método Cristális logo, bem breve, mas isso eu quero que vocês leiam nos meus posts, a carga horária, o que eu ofereço, qual o valor, né? Qual o preço, porque não tem valor. O valor do que eu entrego não pode ser medido, mas a gente tem um preço. E cada vez que eu faço um lançamento de uma nova turma, eu procuro reduzir todos os meus custos para trazer então também um preço que seja acessível para todos. E nessa turma o preço é incrível, vocês precisam aproveitar e ver as informações. Jorge escreveu para mim que a conexão está falhando, mas que a análise foi perfeita. Tudo o que foi dito é o que ele está vivenciando no momento. Quero dizer para vocês, como disse no início, as 3 aulas vão ficar gravadas até domingo aqui no Instagram e vão subir para o meu canal do YouTube. Quero pedir então ao Jorge a grande gentileza de, quando eu colocar a aula lá no IGTV, que ele faça novamente esse comentário. Por quê? Porque todos os comentários que são feitos aqui no ao vivo desaparecem quando a gente salva a live. E gostaria de pedir a todos vocês que estão aqui também no ao vivo, ou quem está assistindo já na reprise, que comente, que
que escreva para mim as suas impressões, que escreva dúvidas se houverem, eu estou disponível para isso. A alma que se eleva, eleva o mundo. É um grande pensamento de Elisabeth Lesser que eu carrego no meu coração e na minha mente todos os dias da minha vida. Então, quero deixar aqui um minutinho, se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem fazer, mas eu não quero me alongar, então até vou fazer um pedido. Se tiverem dúvidas, se quiserem fazer alguma pergunta, eu vou colocar o vídeo no IGTV. Escrevam lá as suas perguntas que eu trago para a aula de amanhã. Amanhã eu espero vocês para que a gente possa junto declarar a nossa independência. Se você é um terapeuta, eu te convido para conhecer o método Cristális e passar a fazer uma leitura diferenciada do campo energético do seu cliente. Se você gosta de terapias, mas acha que você não sabe nada, eu te convido, vem para o método Cristális, porque você sai do método com uma ferramenta de trabalho, você sai do método com uma possibilidade de equilibrar a si mesmo, a sua família, o seu trabalho, mas também ter uma nova profissão, e você vai aprender passo a passo como fazer um atendimento. Você vai aprender passo a passo cada um desses itens que eu contei para vocês aqui. Vocês vão aprender a fazer essa leitura energética que eu demonstrei aqui com o Jorge e que, às vezes, só a tomada de consciência do cliente, a nossa tomada de consciência faz a nossa vida se transformar. É por isso que eu falo sobre declarar a nossa independência ao universo através da consciência que nós temos quando fazemos essa leitura. O que eu quero para todos nós, que a gente olhe para a nossa vida. O que a vida está me dando? Para que a vida está me dando isso? E como que eu faço as transformações? Como que eu encontro o meu caminho? Como é que eu me conecto com a minha independência? Assim terminou a nossa aula 1, preparando a independência, uma prévia do que a gente pratica no método Cristális. Eu espero vocês amanhã com muita felicidade, com muita alegria, e vou pedir para vocês uma gentileza. Vou desativar aqui os comentários, um minutinho, e vou pedir que vocês façam um print de tela agora e compartilhem nos seus stories me marcando. Então façam esse print de mim e compartilhem nos seus stories, me marquem e coloquem lá nos seus stories como a aula foi para vocês, se fez sentido, se foi bom, se vocês gostaram. Convidem os amigos para a aula 2, não se esqueçam. Amanhã aula 2, sexta-feira aula 3, ao meio-dia ao vivo. Amanhã eu vou fazer 3 ou 4 análises como eu fiz hoje, para quem está no ao vivo. E não pôde vir no ao vivo, não esquece, acessa esse conteúdo até domingo, porque eu já tomei a decisão de deixar liberado para que todos possam acessar esse conteúdo, ok? Muito obrigado a todos. Eu desejo que cada um de nós, cada um de vocês, em conexão com quem são, possam encontrar a sua independência, declarar para o universo a sua independência. Vem comigo para o método